Jesus, o soberano. Vamos aplaudir, né? Porque ele é soberano mesmo. Aleluia. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Deus é incoerente? Sim ou não? Ele fala uma coisa aqui, lá na frente ele não cumpre? Aquilo que Deus fala hoje, passa o tempo que passar, Ele vai cumprir, porque a tua palavra é real, amém? E não volta vazia. Se Ele diz uma coisa aqui, Ele cumprirá lá na frente, não é isso? Então vamos ver o que Deus diz de si mesmo. Isaías capítulo 40, versículo 18, eu quero ler apenas um versículo, que diz assim: a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? Vamos ler todos juntos? A quem, pois, podeis assemelhar a Deus, ou que figura podeis comparar a Ele? Quando nós falamos de Velho Testamento, principalmente quando nós citamos os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Isaías 40, 18 fala a respeito disso, né? Que não tem a quem assemelhar, não tem quem se compara a Ele, porque só existe um único Deus, e Ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Mim, primeira pessoa do singular, ou seja, não existe outro senão Ele. Quem pode ser comparado a Deus? Ele que fez o sol, preste atenção, 1.400.000 vezes maior do que a terra. Esse Deus é pequeno? Ele criou o sol 1.400.000 vezes maior do que a terra. A terra já é gigantesca, já é enorme. E pelo que eu sei, amado, não existe uma só Via Láctea, mas tem 30 bilhões de sol nessas Via Lácteas, e sol maiores do que o nosso. Só numa Via Láctea, segundo a ciência diz, que tem 30 milhões de sol, e sol maiores do que o nosso. Amém? Existe um Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que não acredita que Ele existe, vai passar a acreditar porque Ele é o Senhor. Isaías 40, 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: Deus tem sócio? O texto que nós lemos diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Se Deus não tem sócio, Deus não tem ninguém superior a Ele, nem igual a Ele, nem semelhante, exceto nós que somos a sua imagem e semelhança. Amém? Onde estaria a palavra trindade que nós acreditamos, mas muitas pessoas imaginam que trindade existe 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam nisso, quando a palavra de Deus diz que isso não é verdade, isso não é verídico. Existe um único Deus que se manifesta desta forma, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que existe um só Deus, não é isso? Isaías 40, 25 diz: a quem, pois, me compararei, para que eu lhe seja semelhante, diz o Senhor. Ele diz: a quem, pois, eu vou me comparar, ou que seja semelhante a mim? Quem é semelhante a Deus? Ninguém tem o mesmo nível de Deus, a não ser Ele mesmo. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Preste atenção, amada. Ele não dá a glória dele a ninguém. Se lá na frente aparecer um outro que tenha a glória dele, ele deixa de ser Deus, sim ou não? Nós estamos falando que ele diz: não existe outro Deus, não tem a quem possa me aconselhar, não tem a quem possa ser igual a mim, não tem ninguém à minha altura e nem acima de mim. Eu sou Deus e não há outro. Volto a dizer, se daqui a pouco nós acharmos alguém que é pelo menos semelhante a Ele, ou ele é incoerente, ou estamos falando da mesma pessoa, porque Deus não tem sócio. Isaías 43, 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vamos ler todos juntos? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mais uma vez. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há
Olha como ele é enfático. Ele diz o seguinte, e vem repetindo, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Ele não falou nós somos. Ele falou nós somos? Ele disse eu sou. E ele diz assim, fora de mim, primeira pessoa do singular, não há Salvador. E Deus estranho nenhum existe no meio de vós, só Ele que é o Senhor. Isaías 44:6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há. Isaías 43:25, eu mesmo, sou o que apago as tuas, por amor de mim e dos teus pecados, não? Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Olha o que ele te diz, sou eu que te cinjo, ainda que você não me conheça. Talvez você está aqui nesta noite, você não tem essa intimidade com o Senhor, mas Ele te trouxe aqui para dizer, se você acredita num Deus, eu estou aqui para falar contigo. Isaías 45:6 diz assim, para que saiba, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Você está entendendo que só existe um Deus? Sim ou não? Só existe um. Isaías 45:23. Nós vamos usar bastante texto hoje, até que você entenda aonde nós queremos chegar. Isaías 45:23 diz assim, por mim mesmo jurei. Vou ler de novo. Por mim mesmo já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta neste quadro agora. Quem é Jesus? Se nós estamos falando de um Deus soberano, que não há outro Salvador, então quem é Jesus? Olha o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lucas 1:34 diz, então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Preste atenção, o anjo diz que ele será chamado ele será chamado filho. Nunca na eternidade Jesus foi filho de Deus. Pastor, que mistério é esse? Você vai entender. Nunca na eternidade Jesus foi filho de Deus. Ele foi chamado de filho, mas ele é o próprio Deus. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só mediador, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Preste atenção, um só Deus, um só mediador. Isso quer dizer o quê? Que é 100% Deus e 100% homem. Ainda 1 Timóteo 6,15, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos fazer aqui, amado, um paralelo entre dois versículos. 1 Timóteo 6 diz assim, a que guarda este mandamento sem mácula, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui a Bíblia diz que Jesus vai mostrar quem é o único e poderoso Senhor. Hebreus 6,13 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, e ele jurou por si mesmo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e também, depois rei de Salém, que é rei de paz, sem pai,
sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Preste atenção, amado. Eu não tenho a quem jurar, eu jurei por mim mesmo. Eu não tenho ninguém à minha altura, nem semelhante a mim. Ele diz, eu sou o Senhor. E nós encontramos no Novo Testamento alguém que diz assim, que todo joelho se dobrará diante dele. Dele quem? Jesus. Então nós estamos falando da mesma pessoa. Deus é incoerente? Deus falaria uma coisa no Velho Testamento e no Novo Testamento ele muda de ideia? Não, sabe o que é? É que tinha mais uma outra pessoa, sabe? Tem lá a Trindade, que nós acreditamos na Trindade como atitude de Deus, como algo que Deus faz, como se fosse um ministério, mas que existe um único só Deus que se manifesta a todo momento, o único que pode perdoar, remir dos nossos pecados, e o nome desse Deus é Jesus Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios 8, diz que só existe um Deus, o Pai. Para Jesus ser Deus, ele precisa ser o Pai, sim ou não? Só existe um Deus, o Pai. Se Jesus é Deus, então ele precisa ser o Pai. E aonde está escrito isso? Segundo Pedro capítulo 1, versículo 1, diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Só existe um Senhor em que todo joelho irá se dobrar diante dele. Eu acredito, amado, entendo até que as pessoas ouçam o nome de Deus com uma certa, sabe, com uma certa resistência, mas não tem tanta resistência quando se fala em Jesus. É muito fácil quando você fala assim, olha, você crê em Deus? Creio, qualquer um crê em Deus, até o diabo crê em Deus, amém? Mas quando nós falamos o nome de Jesus, algumas pessoas fecham a cara. É como se Deus fosse um e Jesus fosse outro, talvez outro menor. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos falando da mesma pessoa. O Velho Testamento diz que todo joelho se dobrará diante de mim. E o Novo Testamento diz que todo joelho se dobra diante de Jesus. Salmo 24, versículo 7 diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Nós estamos falando de Velho Testamento. Ainda no Velho Testamento. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios 2, 8 diz assim, e qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus, depois de ressurreto, amado, ele assopra o Espírito Santo nos apóstolos. Ele é o Rei da glória. Volta a dizer, Deus é incoerente? Deus juraria por ele mesmo se tivesse outro igual a ele, semelhante ao filho dele? Ele pode dizer, eu juro em nome do meu filho. Não tem um filho que fala assim, eu juro pela minha mãe mortinha, se isso aqui não é verdade. Não é verdade? Você já fez isso? Aí alguém diz, não pode jurar pela mãe não, que é pecado. A mãe às vezes pode até falar, eu juro pelo meu filho, que isso aqui é real. Por quê? Porque filho para ela é maior do que ela, sim ou não? Se existisse realmente três deuses, ou Jesus fosse o Filho de Deus, como algumas pessoas imaginam na versão da Trindade, o próprio Deus não diria, eu juro, eu não tenho a quem jurar, eu juro pelo meu Filho. Ele diz, eu juro por mim mesmo, não tenho a quem jurar, não tem ninguém superior a mim ou igual a mim. Porque a Bíblia está falando da mesma pessoa. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que era olho por olho, agora é Deus da graça. Sabe, irmão? Quem que você acha que é aquele quarto homem na fornalha ardente? Que a Bíblia diz que ele era semelhante ao Filho dos deuses. Quem que você acha que quando Gideão estava lá revoltado, frustrado, sabe, passando uma crise financeira, estava pior do que no Brasil,
Ele estava escondido, malhando trigo no lagar. O anjo aparece diante dele e fala assim: sou eu contigo, varão valoroso. E começa a prometer para ele toda sorte de bênção. E diz: eu vou mudar a sua história. Quem era esse anjo? Ah, pastor, era um anjo. Tá bom. A Bíblia diz que anjo nenhum pode aceitar oferta e nem adoração. A Bíblia diz que este anjo esperou Gideão ir lá dentro, matar um cabrito, cozinhar, fazer os pães asmos, colocar diante do anjo, sabe? E naquele momento, quando ele coloca diante do anjo, ele adora o anjo e oferta ao anjo. E o anjo então, apenas com um toque, o fogo vem e consome toda a oferta. Sabe quem era esse anjo? Era o próprio Jesus encarnado. Ele está aqui, amado. E a Bíblia diz, sabe, que depois que Jesus morre e ele ressuscita, ele vai visitar os apóstolos, ele faz o quê? Ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe uma trindade, se existe três deuses, como é que o segundo assopra o terceiro? Estranho isso, né? Você já viu, amado, que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Uma pergunta eu te faço: será que o Espírito Santo tem sangue? Se ele é Espírito, ele tem sangue? Não. Teoricamente, se a gente entendesse três deuses, um é Pai, outro é Filho, outro é Espírito Santo não teria sangue. Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo. Olha, presta atenção nisso aqui. Para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue de quem? Do Espírito Santo? O Espírito Santo tem sangue? Sim, porque ele é Jesus. E Jesus é o Pai. Então não existe três deuses. Eu, quando me converti, eu fazia uma oração para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo, porque por muitos anos eu acreditava que tinha três deuses. Aprendi desta forma. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Você já ouviu pessoas orar assim? Existe um único Senhor. E você vai entender isso. Só quem é pai é porque criou alguma coisa, sim ou não? Santos Dumont, ele é o pai do quê? Da aviação. Por quê? Porque ele criou o avião. Não é verdade? Deus foi chamado de pai, amado, quando ele criou a terra. E Deus foi chamado de filho quando ele se encarnou. Deus também foi chamado de Espírito Santo hoje. Por quê? Porque você não pode vê-lo, mas ele está em todos os lugares. Ele é o Deus invisível. Na verdade, ele é o visível do Deus invisível. João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Esse aqui é um problema, tá, de português, em que as pessoas não param para pensar. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Neste momento, Jesus estava conversando com Nicodemos. E uma conversa de um homem para outro homem, de repente ele diz que estava no céu. Como ele pode dizer que ele estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? Como que ele pode dizer isso? Quando Jesus veio ao mundo, amado, o céu não ficou vazio. Uma coisa que Deus tem, sabe, é ser onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Quando falaram, mestre, tu falas tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Ele falou: há tanto tempo que eu estou convosco e você ainda não me conhece. Ninguém fez milagres soberanos como o Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que está no céu se naquele momento ele estava ali falando com Nicodemos. Sabe, irmão? Efésios 4:5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A Bíblia diz que Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis, quando diz que o Senhor se movia sobre a face das águas, não diz os espíritos dos deuses, ou os três deuses se movia.
Mas ele diz: o Espírito de Deus. Repita comigo: trindade são funções. Mais alto: trindade são funções. Eu sou pastor, é uma função? Sim. Se eu der um cheque e assinar, ao invés do meu nome, escrever pastor da IAAP, o banco paga? E se eu escrever diácono da IAAP, o banco paga? Por que não paga? Porque não é nome próprio, é função. Mas se eu assinar o meu nome, ali o banco paga. Porque a minha conta foi aberta com o meu nome, não com a minha função. Ainda que eu tenha uma conta, né? A igreja tem uma conta lá, da IAAP, no Bradesco. E quem assina por ela sou eu, porque eu sou o presidente da igreja. Mas na hora, ele vai dizer assim: você é o presidente? Você assina pela igreja? Assim, então me dá o seu RG. Porque lá está marcado, não pastor Alexandre. Vai estar marcado meu nome com o meu documento. Aí o banco confere. Sabe, irmão? Trindade é uma função de Deus. Nós tivemos a época do Pai, quando a criação da terra. A época do Filho que veio para salvar. Nós estamos vivendo a época do Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus Pai em Espírito, que Ele diz: eu serei derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, e levarei o meu evangelho até os confins da terra. Nós estamos falando da mesma pessoa, não estamos falando de três deuses. Amém? Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Biblicamente eu vou te mostrar alguns erros da Trindade aqui. Primeiro, quem é o Pai de Jesus na Trindade? A primeira pessoa, a segunda ou a terceira? Se nós conhecemos como Trindade, então imaginamos três deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O 1, 2 e o 3. Quem é o Pai? Teoricamente seria o primeiro, não é? Mas a primeira pessoa seria o Pai. Mas a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi quem? O Espírito Santo. Não teria que ser literalmente o Pai? Sim ou não? Aí está o primeiro erro. Então a terceira pessoa gera o segundo? Segundo erro. A Bíblia não diz o Filho se fez carne, diz o Verbo, que era Deus, se fez carne e será chamado Filho de Deus. A partir da manjedoura, meu irmão, ele seria chamado Filho, porque esse é um dos ministérios de Deus. Não teria como Jesus nascer como Deus, ser reconhecido como Deus, e as pessoas falam assim: nossa, mas um Deus que come papinha, um Deus que mama no peito, um Deus que faz cocô na fralda, porque ele veio como homem. Então ele seria chamado de filho. E o terceiro, porque sendo três em um, ele jurou por si mesmo. Não é verdade? E o quarto, foi o Verbo que se fez carne, não foi um Deus que mandou outro Deus. João 15,3 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Preste atenção, amado, de onde veio essa história. Até o ano 304, se cria que Jesus era um único Deus, e só era batizado em nome de Jesus. Veio os filósofos, dentre eles Ários e outros, e eles começaram então a filosofar, sabe, a declarar, a criar história, a criar polêmica em cima de Jesus. E dizia que era muita coisa Jesus ser reconhecido como único Deus, sabe? Então eles criaram o Concílio de Nicéia. E no ano 325 acharam que o Pai era um e o Filho era outro. E não conformado, no ano 381 fizeram o segundo Concílio de Nicéia. Isso está na história e você pode averiguar. Aumentando então mais uma pessoa, e aí então eram três e chamaram isso de Trindade. E a Igreja Católica por muitos anos ensinou que a Trindade era três deuses. E tem muita igreja evangélica que ensina para o seu povo que existe três deuses, sendo que existe um único Deus só. Jesus, ele tinha duas naturezas. Como homem, ele chorou.
foi tentado e foi morto. Mas como Deus, ele andou por sobre as águas. Ele disse a Lázaro, depois de mais de 3 dias de morto, saia para fora. E ele ressuscitou como se tivesse acabado de morrer. Sabe, como homem ele orava, mas como Deus, hoje ele recebe as nossas orações e atende os nossos pedidos. Jesus, quando disse assim: quando orares ao Pai, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, vos será feito. Em algum momento ele não fala peça somente ao Pai, porque ele é mais poderoso do que eu, sim ou não? Você pode ser gerente na empresa, você pode ser, sabe, o diretor, o presidente, mas tem um dono. E se o dono falar, vai ser assim, você pode ter o mais alto cargo. A palavra dele é que prevalece, porque ele é maior do que você. Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Por quê? Porque estão falando da mesma pessoa. Você está entendendo? Está se falando da mesma pessoa, do mesmo Deus. João 14:13 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, para que ambos sejam glorificados. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. Mire para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: está entendendo? Ele ouve as nossas orações, amado, porque Ele é o Pai, porque Ele é o Filho, porque Ele é o Espírito Santo. João 14:7 diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conhece, Felipe? Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conhece, Felipe? Aleluia, maravilha, meu irmão. Ele é o Senhor e não há outro. Qual a mãe aqui que ama muito seu filho? Eu gostaria que levantasse a mão. Você ama demais seu filho, é tudo que você tem. Nossa, quantas mães. Pode abaixar. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você vai levantar a mão se sim ou se não, fique com ela abaixada. Você tem um melhor amigo. Você daria a filha do seu filho pelo seu melhor amigo? Nenhuma mão se levantou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a nós. O que isso quer dizer? Às vezes eu quando me converti, eu disse: meu Deus, como é que Deus dá o filho dele? Tudo bem, Ele ama a natureza, ama o mundo, ama todos nós, Ele quer nos salvar, mas é tão difícil. Um Deus tão grande, tão amoroso, como é que Ele dá o seu filho? Por que não deu Ele mesmo? Não é verdade? Eu já ouvi dizer, mãe dizer assim: eu morreria pelo meu filho. Mas não diria: eu mato meu filho para um amigo meu ou para um parente meu sobreviver. Sim ou não? Sabe por que o texto diz isso? Porque a Bíblia diz que Ele é Deus e se fez homem. Então Ele se fez filho e Ele se deu a própria vida por mim e por você. É isso que Ele quer dizer. É isso que Ele fez. Ele deu a sua própria vida, Ele se fez filho. A Bíblia diz que Ele se humilhou se fazendo homem. Sabe, irmão? Talvez você fale: nossa, mas humilhação, ser homem é humilhante? É, para um Deus soberano, eterno, que não sentia dor, que não sentia fome, que não sentia nada do que nós sentimos, deixar o seu trono de glória, se fazer homem, para morrer no meu e no seu lugar, ainda na mesma condição que Jesus morreu, sendo surrado, pisado, esmiuçado. Isso é amor. Jesus poderia dizer assim: quem vê a mim, vê o Filho. Não é isso? Mas Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Para terminar, amado, eu quero ler o que Napoleão Bonaparte disse a respeito de Jesus. Acompanhe no quadro. Conheço os homens e vos digo: Jesus não é um homem. Manda que creiamos, e para isso não dá outra razão senão tremenda palavra: eu sou Deus. Os filósofos procuram solver os mistérios do universo com suas dissertações vãs. Tolos são as crianças que choram pedindo a lua
para com ela brincar. Cristo jamais hesita, fala com autoridade. Sua religião é um mistério, porém subsiste por sua própria força. Procura e requer de modo absoluto o amor dos homens. A coisa neste mundo mais difícil de se conseguir. Alexandre, César, Aníbal conquistaram o mundo, mas não tiveram amigos. Talvez eu, a única pessoa da atualidade que ame Alexandre, César, Aníbal, Carlos Magno. Eu mesmo fundei impérios, mas sobre o quê? Sobre a força de Jesus, fundou o seu império sobre o amor. E nesta hora, milhões morreriam por ele. Eu próprio tenho inspirado multidões, tamanha afeição, que elas morreriam por mim. Mas a minha presença era necessária. Agora eu estou aqui em Santa Helena. Onde estão os meus amigos? Estou esquecido para voltar em breve à terra e tornar-me pasto de verme. Que abismo entre a miséria e o reino eterno de Cristo, que é proclamado, amado, adorado, e que se vai estendendo por todo o mundo, isso é morte. Digo-vos, a morte de Cristo é a morte de um Deus, e eu vos digo, Jesus Cristo é Deus. Sabe, irmão, Napoleão Bonaparte, quando ele escreve isso, ele estava já nos momentos finais da sua vida. E ele entende que ele era um seguidor nato. Como no Brasil tem muitos seguidores de Lula, tem muitos seguidores de FHC, tem muitos seguidores de tanta gente, de tantos músicos, né, de tantos ídolos. Mas basta morrer para acabar. John Lennon fez muito sucesso, os Beatles fez muito sucesso, mas a geração nossa agora muitos não conhecem. Ouviu falar, mas não conhece. Jesus viveu e até hoje ele é adorado e aclamado, porque ele é o Senhor. Ninguém poderia sobreviver, sabe, ter tantos seguidores que sente a tua presença e diz, Deus existe, Jesus existe, Ele está vivo, porque hoje eu falei com Ele. De uma coisa nós temos a certeza: quando você aceitou Jesus e o seu nome foi escrito no livro da vida, é o próprio Pai que está escrevendo. Talvez você não consiga entender que amor é esse. Mas hoje nós estamos falando de Páscoa. Páscoa é a libertação do cativeiro. A ordem de Deus para Moisés era: sacrifica um cordeiro. O cordeiro era a tipologia de Cristo. A Bíblia diz que Ele é o cordeiro. E o sangue desse cordeiro vocês vão colocar no umbral da porta, porque vai passar nesta noite o anjo da morte. E aonde ele passar por todo o Egito, não tiver a marca do sangue, o anjo vai entrar e vai levar o primogênito. O primogênito era o primeiro filho homem de cada família, até mesmo dos animais. Os egípcios não podiam fazer isso, porque era contra a religião deles. O carneiro ou o cordeiro era um deus para eles, então seria uma afronta muito grande eles afrontarem ao Deus deles. Então eles não queriam fazer isso, porque temiam seus deuses. E você conhece a história? Todos eles morreram, os seus primogênitos. E todo o Egito naquele dia ficou impactado com a graça do Senhor. Não pense em você, amado, que foi fácil para Deus matar inocentes. Não pense em você que para Deus é fácil vir uma enchente, um tsunami e matar milhares de pessoas. Não pense em você que é Deus que tem esta vontade e é Ele que está castigando. Não é verdade. O próprio ser humano tem gerado isso, tem produzido isso. O coração de Deus se entristece quando nós ouvimos falar que Ele é o Senhor e as pessoas dizem, não, mas agora eu não quero não, vou dar um tempo. Quando as pessoas dizem, não, minha religião é outra, preste atenção. Você deveria saber pelo menos o que é a palavra religião. Religião vem do termo grego religare. E religare é aquilo que pode ligar ou religar você a Deus. Se existe alguma religião, esta religião é Cristo, porque é o único que pode religar o homem do pecado ao Todo-Poderoso, porque Ele liga a Ele mesmo. Sabe, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos de Deus, e se você precisa de Deus, você precisa de Cristo, porque é a mesma
pessoa. Alguém um dia me disse assim: pastor, você não tem medo de um dia você ser idólatra de Cristo? Eu disse para ele o que eu ouvi do pastor Cirilo: se eu chegar lá no céu e Jesus não estiver lá, lá também eu não quero ficar. Como assim? Porque lá não será o paraíso. Porque o meu Senhor está no paraíso. O meu Senhor está no reino. E aonde Ele estiver, lá e quero estar eu. E não tem medo algum, sabe por quê? Porque no passado eu adorava tantos deuses no candomblé. Eu adorava tantos deuses, fui pai de santo, raspei a cabeça, fiz tanta coisa. Sabe, irmão, profetizei maldição na vida de tantos. E hoje eu sei a quem eu sirvo. Hoje eu sei quem mudou minha vida. Hoje eu sei quem mudou a minha história. Porque se eu falo de Deus, eu falo de Cristo, que é a mesma pessoa. Você acha que quando você chegar lá no céu, você vai ver um trono do Cristo, um trono do Deus Pai e um trono do Espírito Santo? O que diz Apocalipse? Vai ter um único trono. O trono de Jesus. Se alguém te perguntar, você sabe o nome de Deus? Você pode dizer, sei. Qual é o nome dele? Jesus. Este é o nome do Senhor. Um indiano contou uma história que ele teve um sonho, na verdade um arrebatamento de espírito, e ele foi até o céu. E quando chegou lá no céu, ele disse assim: escuta, eu queria ver o trono de Deus. O anjo apontava para ele e apontava o único trono. Ele disse: não, eu quero ver o trono de Deus, porque ali quem está assentado é Jesus, eu quero ver Deus. O anjo disse: Jesus é Deus. Sabe, irmão, vamos parar de pensar que nós servimos a Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Seríamos incoerentes. Quando você recebe a presença do Espírito Santo, você está recebendo a presença daquele Criador dos céus e da terra. Pastor, mas é muita coisa para mim. Eu também acredito que é muita coisa para nós. Mas é a mais pura verdade. Jesus tentaram impedir, como a própria Maria, mãe dele, quando ele ressuscitou, ele disse assim: não me impeça, eu preciso ir até o Pai. Alguém disse assim: Senhor, você não precisa morrer. Pedro mesmo disse isso. Ele disse: se eu não morrer, o Espírito Santo não é liberado sobre vós. Mas se o Espírito Santo fosse uma outra pessoa, Jesus não poderia ter soprado antes dele morrer? Tinha ou não? Poxa, é amigo dele, irmão dele, lá do mesmo trono. Não seria assim? Mas quando ele morre, ele desce sobre o seu povo em forma de Espírito Santo. Sabe, irmão, o Senhor te ama a tal ponto de dizer: eu sou o soberano que quero dirigir a sua vida. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.